bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para o podcast do Centro de Estudos John Knox da primeira IPI. E hoje nós temos o podcast de número 8. Passamos aí a barreira do 7 e para comemorar o 8º episódio, falaremos sobre grupos pequenos, qual a importância, a vitalidade disso para a vida da igreja. E para esse podcast temos dois convidados especiais. Eu quero apresentar eles. Primeiro, seminarista, professor de história, de filosofia, nosso querido irmão aqui dessa comunidade, ele, João Fardim. Seja bem-vindo, João. Ô, Davi, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, conversando sobre o 8º podcast, agora que a gente passou a barreira do 7. Barreira que eu não sei onde existe. É porque 7 é o número da bênção. É o número da perfeição. Aleluia. É muito legal estar aqui com você. Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. O pessoal ouvir depois em casa, no trânsito, enfim. Muito legal. E também, para abrilhantar esse podcast, ele jornalista, casado com uma mulher virtuosa, a nossa querida Aline. Está ele aqui, Gabriel Fioravante, o líder dos Cabeças Pensantes, o Ministério de Jovens e Adolescentes da primeira IPI. Gabriel, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, vai ser uma honra aqui estar com vocês, com duas referências aqui no mundo gospel brasileiro, Davi, Teresan, João. Eu ia falar do Rodrigo e do Daniel, mas é vocês que estão aqui. Então demos uma folga para eles hoje. Mas vai ser muito bom, tenho certeza aí que a gente tem algumas coisas aí para discutir sobre esse assunto muito importante aí para nossa igreja. Então, fique ligado e vamos que vamos. Muito bem, começando então o nosso episódio sobre grupos pequenos. Eu quero, João, primeiro para você perguntar, qual é a importância de uma igreja local ter grupos pequenos na sua comunidade? Olha, essa pergunta aí é muito boa pra gente começar, porque a importância do grupo pequeno, ela passou por uma série de fases aí durante a história brasileira de igreja, né? A gente teve igrejas que só apostaram em grupo pequeno, e aí tem aqueles modelos lá, G12, esse tipo de coisa. Tem igreja que abandonou esse tipo de prática. Mas numa prática equilibrada, o grupo pequeno ele é um espaço de cuidado muito próximo, porque você tá ali convivendo com aquela pessoa. É uma prática que não substitui, mas soma ao culto público, que é realizado, né, em comunidade, aos domingos. E numa igreja como a nossa, que é grande, nós somos de uma igreja grande, o pequeno grupo é um espaço onde você pode aprofundar relacionamento, né? Então, o grupo pequeno ele tem uma relevância de várias formas, né, em vários contextos, mas eu acho que para o nosso contexto imediato é esse: aprofundar relacionamento, ter práticas de cuidado aqui, né, de intimidade, e de alguma forma acrescentar ao culto público aquilo que no culto público não pode ser desenvolvido. Respondi bem? Não, tá ótimo. Interessante que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver no retrato da igreja chamada primitiva, é muito claro isso, porque eles se reuniam no templo, mas também se reuniam de casa em casa, né? Mostrando que essas pequenas reuniões com grupos menores, eles são também muito importantes assim, para nossa experiência como igreja, né? E como você bem colocou, igrejas maiores, você não tem como fazer um contato ou ter um contato com todo mundo. Então, um grupo pequeno é de vital importância para que haja essa unidade, essa interação, essa integração, para que a gente consiga aplicar, inclusive, aspectos de quais a Bíblia nos aponta. Pode ir? Até porque a gente pensa muito assim no culto público. Acabou o culto, normalmente você tem um círculo de pessoas com o qual você sai, mas nem sempre isso acontece. E relacionamentos não conseguem se aprofundar em conversas triviais, aquela de pegar a água no final do culto ou o cafezinho. Então, numa igreja como a nossa, é muito relevante destacar esse ponto, porque a gente não tem tempo em comunidade para conhecer, conversar, porque a coisa é muito rápida, né? O culto é muito rápido, a gente trabalha na segunda-feira, então a prática é vital para nossa fé e fé da igreja. Muito bem, Gabriel,
entendendo que essa prática é vital, por que muita gente tem dificuldade hoje de participar de um grupo pequeno? A gente sabe que, assim, horário, agenda corrida, às vezes distância, falta de afinidade. Além disso, né, que você pode até aprofundar um pouco mais, existem outros fatores que podem inibir, de certa maneira, a pessoa de querer ou entender a importância de participar de um grupo pequeno? Então, eu acho que uma das barreiras maiores é que as pessoas elas não dão a vital importância de um relacionamento profundo dentro da igreja. Elas acham que a igreja é basicamente um clube que você vem, bate cartão, tá aqui, assiste o culto, louva a Deus e acabou, entendeu? Isso é fundamental, mas a gente sabe que o culto e os eventos, eles são insuficientes para você aprofundar relacionamentos. E as pessoas, elas não querem compartilhar a vida, elas não querem abrir a sua vida para que os irmãos da igreja possam se auxiliar mutuamente, né? Então, eu acho que isso é um fator muito importante, né, pra pessoa não querer. Tem também as pessoas que são quase que invisíveis dentro da igreja, que às vezes a gente acaba passando batido, e a pessoa às vezes ela até quer, mas por uma falta nossa, né, do ímpeto nosso, às vezes essas pessoas passam despercebidas. Então, eu acho que a gente como igreja tem que ter um olhar muito cuidadoso com essas questões, com essas pessoas, né? Quando a gente olha assim, por exemplo, o jovem, o adolescente, parece que ele tem uma predisposição maior em participar de um grupo pequeno, né? Sim. E os adultos, talvez por terem uma vida, uma dinâmica diferente da vida, tenham um pouco mais de resistência, né? Você percebe uma resistência maior do jovem, do adolescente ou do adulto, uma facilidade entre esses grupos? Ah, com certeza, até porque, igual você falou, né, a vida do adulto, geralmente, né, ela é muito mais corrida do que a do jovem, né, e obviamente tem exceções, né, mas o adulto, ele tem família, ele tem trabalho, ele tem muitas outras coisas que faz com que ele venha pro culto, acabou o culto, ele dá 5 minutos, ele já tá no carro dele indo embora. O jovem, ele tem uma necessidade muito grande de estar num contexto onde ele se sinta à parte, dele estar num grupo onde ele fala, olha, não, esse é o meu grupo, eu me assemelho a esse grupo, eu estou com eles, esses aqui eu posso chamar de meus irmãos. Então o jovem, ele tem essa necessidade, ele quer isso. Às vezes esbarra também na falta de um relacionamento profundo em ambos os casos, mas existe sim uma predisposição maior do jovem de querer estar junto nos seus guetos, digamos assim, né, do que os adultos, né? João, você e o Gabriel escreveram aqui a lição do Assim Cremos, né, sobre grupos pequenos, e ali vocês listam alguns benefícios que o grupo pequeno pode trazer, né? Você poderia detalhar um pouco pra gente? São 4 pontos que você coloca aí na lição do Assim Cremos, vocês, né? Dessa importância vital, inclusive, que os grupos pequenos podem promover na vida das pessoas. Olha, em relação aos pontos positivos que um pequeno grupo desenvolve... A gente depois vai, inclusive, falar dos negativos, né? Que tem que fazer o contraponto, né? Mas no aspecto positivo, o pequeno grupo, ele vai trabalhar para agregar o relacionamento, que é uma coisa que a gente já falou. É um espaço onde a gente pode cuidar dos outros e desenvolver aquela coisa tão bonita da fé reformada, que é a ideia de que todos nós, né, somos responsáveis pela igreja em conjunto. Não só cuidar uns dos outros, mas também receber cuidado daquelas pessoas que estão ao nosso lado. E isso é fantástico. Se a gente pensar um pouco, enquanto o Biel estava falando sobre as dificuldades de se envolver no pequeno grupo, minha cabeça foi um pouco longe. Tava pensando um pouco nos modelos que a gente tem de vida adulta. No caso que você falou, né, que muitos adultos às vezes têm dificuldade. Quando você vê uma série, um filme sobre adultos, eles normalmente estão ou com a família ou em situação de isolamento. A gente não percebe, mas o nosso referencial de vida adulta e até ali o finzinho da juventude, ela é instigada a ser mais solitária. E o pequeno grupo, olha o benefício, ele nos permite extrapolar essa visão que a cultura criou sobre o que é ser adulto, o que é ser ali o chefe de família, a chefe de família, para um modelo bíblico. O modelo bíblico é um modelo onde você tem a comunidade muito forte, a comunidade cuidando atos, né? Eles doavam uns aos outros na medida em que era necessário, havia o compartilhar do pão, compartilhar as necessidades, compartilhar cuidado, também é um espaço de discipulado. Isso aqui é uma coisa muito legal. Quando a gente tem alguém conosco caminhando de forma mais íntima,
essa pessoa consegue visualizar aquelas arestas do nosso coração que não estão bem alinhadas em relação ao de Jesus Cristo. E essa pessoa que está ali caminhando com a gente nos discipula, nos exorta, nos corrige. No isolamento e naquele padrão de vida adulta fechado, isso não acontece, porque eu não tenho um espelho. Então, dentre os benefícios do pequeno grupo, e são vários, eu penso que esses são os que mais são práticos para a nossa vida diária, né? Ô, João, dentro disso ainda que você está falando, é interessante notar que a gente precisa ter uma quebra, né, de paradigma na nossa mente, porque hoje é muito comum a gente pensar a vida cristã de forma individualizada. Então, você está fazendo alguma coisa, se o irmão vem e te exorta, né, te corrige, você vai falar assim, você não paga minhas contas, vai cuidar da sua vida, deixa que eu cuido da minha vida. Sendo que o modelo que Jesus tem pra gente é o contrário, né, de admoestar uns aos outros, de corrigir uns aos outros, de exortar uns aos outros. Então, o grupo pequeno seria o ambiente mais saudável para isso acontecer, né? Sim, é um ambiente seguro e é um ambiente que tem uma norma. Porque algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente, elas podem pensar assim, mas no meu trabalho eu tenho um compliance de desenvolvimento pessoal e eu consigo, de alguma forma, receber feedback sobre a minha postura. Só que a igreja é o único espaço em que existe uma norma geral que regula para onde a gente vai, que é a Bíblia, o texto bíblico. Na minha empresa, cada um parte da sua norma específica para me avaliar, o meu chefe, enfim, essas coisas elas são muito heterogêneas. Agora, aqui a gente tem um padrão que nos orienta, isso é fundamental, um padrão de um Deus bom, que muda todas as coisas, e é um espaço de segurança. Segurança porque, além do padrão, existe uma base que é o amor de irmão que a gente vive na igreja. Então, o melhor lugar para você poder expor as dificuldades, para você poder trabalhar com os pontos difíceis, é na vida em comunidade, e o pequeno grupo é esse espaço de qualidade para isso. E também a gente tem que parar para analisar que se a gente quiser um pequeno grupo saudável, né, em cima disso que vocês estão falando, a gente precisa quebrar outro paradigma, levando em consideração o que o Davi falou, de poder entender e normalizar que na nossa vida existem problemas. E é bíblico a gente compartilhar. Não é nenhum demérito você falar que você tem problema. E eu vejo que existem muitas pessoas dentro da igreja que se sentem mal por compartilhar alguns problemas, às vezes com os filhos. Eu tô com um problema na criação do meu filho em ponto tal. Cara, você já parou pra pensar que se você compartilhar isso com alguma outra pessoa que também tenha filho, às vezes os dois estão passando pelos mesmos tipos de problemas e vocês podem encontrar soluções juntos? Só que existe uma quebra aí de orgulho, né? De você poder admitir e falar assim, não, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso me abrir com alguém, eu preciso compartilhar essas minhas dores com alguém. Então é um trabalho difícil, né? Mas é necessário. A gente sabe que o culto, ele é um tempo muito objetivo. Então, pessoal, chega, é isso que o João falou, acaba o culto, logo vai embora. E a gente tem aquele hábito de sempre chamar o cafezinho depois do culto, um lanche que tem de, irmãos, vamos para aquele tempo de comunhão. É ilusão a gente acreditar que esse tempo, às vezes de 5, 10 minutos é comunhão, ou a comunhão verdadeira a gente consegue expressar de fato num grupo pequeno, porque lá a gente consegue orar uns pelos outros, a gente consegue fazer com que as pessoas cresçam, como diz lá o Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo, exercer a prática de perdão. Ou seja, na igreja a gente consegue praticar a comunhão como num grupo pequeno? Sendo bem sincero, eu acho que é ilusão a gente achar, até porque muitos de nós temos a ideia de que comunhão é apenas estar junto. E não é. Comunhão é você compartilhar a sua vida. E para compartilhar a sua vida, você não simplesmente faz isso em 5 minutos pós-culto. Ele exige tempo, exige dedicação, sabe? E num pequeno grupo, em que você tem mais constância de ver essas pessoas, ou semanalmente ou quinzenalmente, isso é muito mais facilitado do que você ir lá conversar 5, 10 minutos com a pessoa depois do culto, né? Obviamente que estar junto faz parte do compartilhar a vida, mas não é só estar junto, né? Você precisa compartilhar a sua vida também. E o pequeno grupo, ele é o maior potencial para você fazer isso, porque você
compartilha suas dores e você ora uns pelos outros, né? Você tem essa espiritualidade saudável entre os irmãos de você falar assim, cara, eu preciso da sua oração. E a oração dos justos vale muito, né, para Deus. E então a gente precisa ter essa prática de orar uns pelos outros, né? De consolar os outros, de poder, sabe, abrir a sua vida para que a gente possa ter esses relacionamentos profundos e verdadeiros, né? E pegando o gancho no que o Gabriel falou, só pra gente não sair do, assim, vendo o pequeno grupo como uma coisa muito utópica, muito positiva, que às vezes algumas pessoas elas pensam, nossa, o pequeno grupo vai ser um espaço de mar de rosas. O pequeno grupo, ele é um espaço fantástico, mas não é um mar de rosas, porque ele vai trabalhar com uma das habilidades e de uma necessidade que os cristãos têm, que é de praticar o perdão e de pedir o perdão. Então é importante destacar que a comunhão pós-culto ali naquele cafezinho, ela é meio ilusória, mas que a comunhão real de um pequeno grupo implica em, às vezes, você se decepcionar, você se frustrar, e isso porque nós somos humanos, pecadores, e todos nós carecemos da graça. O pequeno grupo é o melhor espaço para que você veja a falha de alguém e pratique o perdão em relação a essa pessoa. E que alguém veja a sua falha e pratique. Então, se eu tô ouvindo aqui o podcast, tô pensando, nossa, vou me envolver num pequeno grupo, mas tô indo com a ideia de Ou não gosto do João, do Davi e do Gabriel, eu vou no pequeno grupo deles, né, pra perdoá-los. Pra perdoar, é verdade, eu vou perdoar eles pelo podcast. Nossa, vou chegar lá, vai ser um mar de rosas, vai ser impressionante. Vai ser impressionante, mas impressionante de um jeito real e bíblico. Então você vai se dispor a perdoar, caminhar, acompanhar, porque comunhão é isso. Mais do que isso, né? Aliás, mais do que isso não. Menos do que isso não é comunhão. É um relacionamento meio fast food, que é aquele que a gente tem na rua. Você olha e fala, tá tudo bem? Torcendo pra pessoa não responder que tá mal, porque não dá tempo de conversar com ela. O pequeno grupo é para que você ouça se está tudo bem. Se não tiver, se dedique a conversar com a pessoa, ore junto, perdoe, esse tipo de prática. E não só a questão de praticar o perdão, mas praticar questões muito importantes na nossa caminhada espiritual, né? Que é a questão de ser amável e poder amar, né? A questão de você ter domínio próprio quando você ouve algo que você não gosta, de você ser paciente, de você ser justo, de você ser humilde. Então, eu acho que quando Deus nos capacita com essas características, eu acho que o pequeno grupo, e a igreja também, de uma forma geral, é uma grande oportunidade da gente colocar em prática todas essas questões, né? E a gente vê no pequeno grupo a oportunidade de evoluir na fé, né? Sim. Porque, assim, ali no pequeno grupo você tem a oportunidade de colocar os seus desafios e na reunião seguinte você dá um feedback se você conseguiu, com esmero, vencer aquele desafio, se você patinou um pouco mais. Então, às vezes a vida da igreja, no culto, assim, apenas, pode parecer que fica muito solta. Mas quando a gente está se afiando num grupo pequeno, temos alguém de olho na nossa profissão de fé. Talvez esse seja até um motivo porque as pessoas têm algum receio de grupo pequeno, né? Porque ali as pessoas vão ver de fato como eu tenho vivido a minha fé. Imagina um casal ali, você pergunta para a esposa, né? Ou para o marido, e aí, algum motivo de oração? Nosso casamento, né? Ou, puxa, a gente está lutando na área financeira. Ali, necessariamente, é uma oportunidade de se envolver, né? Uma coisa que eu percebo muito também é que o grupo pequeno, ele pode ser, sim, uma plataforma maravilhosa, mas depende também muito de como a pessoa vai se dedicar naquele tempo, né? Porque não é assim um espaço só mágico. O João gostou das flores aqui, né? Mas mudando um pouco a metáfora, o lugar mágico, porque não é cheguei no pequeno grupo, agora eu vou ser um cristão melhor. A não ser que eu abra meu coração, que eu esteja disposto ali a confiar. Vocês dois têm grupos pequenos, né? Vocês sentem um grande desafio do pessoal em abrir o coração? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios do pequeno grupo, as pessoas se abrirem. Até porque na minha concepção, eu acho que o pequeno grupo, ele tem que sempre caminhar junto com o discipulado. Então, nós imaginamos que o pequeno grupo, ele funciona uma vez por semana. E isso, nós estamos nos enganando, porque não é uma vez por semana. Se você tem 10 pessoas no seu pequeno grupo, são 10 pessoas que você tem a oportunidade de sair durante a semana e conversar
em pedir para que ela exponha ali o seu coração. Então o pequeno grupo, ele serve também como uma ponte para um discipulado, para um relacionamento mais profundo. E às vezes vai ter dores, vai ter questões profundas da alma que a pessoa ela não vai querer compartilhar num grupo de 10 pessoas. Porque realmente ela não se sente à vontade. E é por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de poder olhar para essa pessoa que está passando por mais dificuldade, está precisando de mais ajuda e falar, cara, eu vou sair um dia com essa pessoa, tomar um café, sabe? Me lembra, quando me vem a palavra grupo pequeno e relacionamentos verdadeiros e profundos dentro da igreja, eu me lembro muito da segunda carta de Paulo a Timóteo. Porque lá, Paulo ele é muito sincero, ele vai falar, olha, teve várias pessoas que me abandonaram. Isso pode acontecer com a gente num pequeno grupo, sabe? De pessoas magoar a gente, machucar a gente, igual o João comentou. Mas também Paulo, ele fala, olha, Timóteo, eu sei das lágrimas que você tem derramado. E é esse tipo de relacionamento que a gente tem que buscar dentro de um pequeno grupo, dentro de uma igreja também, porque o pequeno grupo faz parte da igreja. Então é assim, é a gente entender o porquê que aquela pessoa está derrubando uma lágrima. É a gente poder ir lá profundamente na alma. Mesmo que isso envolva a gente ter que se envolver fora dos horários de pequenos grupos, né? Num acompanhamento mais individual e envolvendo até pastores e presbíteros dentro disso às vezes. Mas a gente ter essa sensibilidade para que as pessoas se sintam também à vontade de compartilhar. E quem sabe, mais pra frente, com mais intimidade, você não tenha todo mundo ali podendo compartilhar suas dores mais profundas. Isso é muito interessante. E é uma coisa estranha, porque assim, você sente que as pessoas elas querem compartilhar, mas rola aquele medo de como eu vou ser julgado. A gente é uma sociedade... Será que a pessoa vai expor o que eu falei aqui para outras pessoas? Fica aquele negócio, né? Será que o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Porque a gente é uma sociedade de muita imagem, né? Ninguém posta o perrengue, a gente posta o stories. E aí dá medo. Poxa, eu vou abrir meu coração, vou colocar minha luta aqui, a pessoa vai me ver e a imagem que ela construiu sobre mim, talvez a imagem caia por terra. Mas o que a gente tem percebido é que quando as pessoas abrem as suas vidas, seus corações, suas dificuldades, duas coisas acontecem. A primeira elas percebem que elas não estão sozinhas porque as lutas que a gente tem muitas vezes são muito parecidas. E aí isso tira um pouco do efeito dramático que o mal e o pecado sempre têm, né? O mal e o pecado, eles querem parecer... Nossa, coisas muito maiores e muito exclusivas. Parece que o meu pecado, o mal que eu enfrento, é uma coisa que só eu carrego no mundo. E não é assim. O diabo faz isso aí acontecer pra isolar mesmo, porque é no relacionamento que a gente se ajuda. Primeira coisa que acontece é isso. Você percebe que o mal que você experimenta, o mal que você sofre, ele não é exclusivo seu. Isso já tira um pouco de força dele. A segunda coisa que acontece é que você percebe como Deus é gracioso de usar gente comum para resolver males comuns. Por exemplo, uma pessoa se abre num pequeno grupo. Eu não sou um pastor, eu não sou um teólogo, mas a luta que ela expôs, eu tenho um versículo, eu tenho um testemunho pessoal para contar que edifica aquela pessoa. Aquilo faz uma transformação impressionante na fé, porque eu percebo que a minha fé não está sendo de espectador. Eu não estou vindo no culto aprendendo isso só. A minha fé tem valor prático para os meus irmãos em Cristo Jesus. Então, para sintetizar, quando a gente abre o coração, ainda que seja difícil, o mal perde um pouco da sua aparência de exclusividade e a gente se percebe útil dentro do reino. E nós doamos aquilo que Deus nos dá de graça. Isso é fantástico, né, na igreja. Nós falamos até agora sobre a importância do grupo pequeno, a importância de você participar do grupo pequeno para que você cresça na sua fé, para que você possa ter comunhão verdadeira uns com os outros. Nós fazemos parte de uma nova família e independente da sua idade, adulto, casado, idoso, jovem, adolescente, participe de um grupo pequeno. Isso é bíblico, isso é de vital importância para que você cresça na fé. Mas temos o lado também
tenebroso da coisa, né? Também temos que conversar sobre aquilo que o grupo pequeno pode trazer de malefícios. Malefícios. É estranho falar assim, mas será que o grupo pequeno pode trazer malefícios? Sim. Por exemplo, tem muita gente que inicia a sua jornada na fé através de um grupo pequeno. Às vezes para a pessoa é mais tranquilo ir num grupo pequeno do que ir numa igreja, né? A porta de entrada. Tem outras pessoas que a partir disso começam a acreditar que o grupo pequeno é a igreja, mas o grupo pequeno é grupo pequeno, igreja é igreja, né? Uhum. Então, para vocês, não sei, eu vou jogar a pergunta, né? Quais são os grandes desafios ou se a coisa fora de ordem pode trazer de malefício para um grupo pequeno? Então, Davi, acho que não só o grupo pequeno, mas qualquer ministério dentro da igreja, ele precisa referenciar a sua igreja da qual ele faz parte, né? Então a gente não pode... palavra bonita, referenciar. Então ele não pode se desvincular da igreja, porque senão acaba se tornando uma igreja dentro de uma igreja, né? Isso é muito ruim pro todo da igreja. Mas eu acho que se a gente não tomar cuidado, o ser humano, ele tem uma tendência a ficar na sua zona de conforto, né? Então o grupo pequeno, geralmente ele é composto por pessoas ou parecidas ou que têm alguma coisa semelhante. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de casados, né? E são casados novos, né? E são casados novos. Cara, e foi engraçado, porque o meu grupo pequeno começou com todo mundo, ninguém era casado. Hoje, todos são casados, né? Então, com o mesmo tempo de casamento. Com o mesmo tempo de casamento. Então, nós vivenciamos essa fase pré-casamento juntos, né? Então, foi muito importante. Mas eu sei que isso não é a imagem completa da igreja que Deus quer que eu vivencie. Deus quer que eu vivencie uma diversidade de pessoas que vão me abençoar e que eu vou poder abençoar elas também. Que você só encontra na igreja. E que eu só encontro na igreja. No meu grupo de jovens casais, eu, com todo respeito, se você estiver me ouvindo, for desse tipo de pessoa, mas eu não vou chamar um senhor, uma senhora de 80 anos pra participar. Porque não faz sentido, não faz parte da... Faz mais sentido ela participar de um grupo pequeno que tenha as qualidades, características da cidade. Então, a minha tendência é o quê? É me relacionar apenas com jovens casados. Ou com jovens que eu tenho relacionamento já há um tempo antes de eu me casar, sabe? E que eu tenho mais afinidade. O ser humano, ele tem essa tendência a ficar na sua zona de conforto no âmbito dos relacionamentos. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar só nisso. E não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer sim que a gente esteja em contato com um senhor de 80 anos, com um adulto de 40, com um jovem de 18, com uma criança de 5, 6 anos, porque isso é a igreja. São pessoas diferentes, são membros diferentes de um corpo só. Então, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto de achar que são só essas pessoas que Deus nos direcionou para abençoar, ser abençoado. Não é só isso. Tanto é que na lição aqui do Assim Cremos tem uma frase muito legal, né? Que diz que o mundo divide as pessoas em categorias, mas o evangelho as molda na mesma família espiritual, né, João? Olha, frase linda, gente. E frase que mostra o espírito da Bíblia e da comunidade bíblica, né? É isso que o Gabriel tá falando. O momento de louvor, pra mim, ele é muito pedagógico pra esse sentido. Você tá ali cantando a Deus, louvando a Deus, de repente você vira, tem um irmão que não é do seu círculo de amizade, um irmão mais velho, mais novo, e você está ali com ele louvando ao mesmo Cristo. O efeito disso, pra mim, é inspirador. Acho que pra vocês também. Você olha e você fala, nossa, cantamos ao mesmo Deus. E o pequeno grupo, ele tem essa limitação. Ele não apresenta toda a diversidade da igreja. E ele tem uma limitação também, que é o fato de, por ser pequeno, ter menos recurso de trabalho, menos recurso de aconselhamento, menos recurso de cuidado. Apesar de ser um espaço de cuidado. Mas aqui na igreja a gente tem um monte de ministério. Nós temos muitos ministérios porque nós temos muitas pessoas que se dispõem a não ficarem apenas nos seus pequenos grupos, mas ir lá dar aula para as crianças, cuidar da parte dos eventos da igreja, cuidar dos homens, mulheres, enfim, uma série de ministérios que só acontecem porque recursos diferentes, de partes diferentes, são colocados, né? Então o fato de ser pequeno também é uma limitação. É uma limitação não só na apresentação da imagem de Deus, que é o que o Gabriel estava falando, mas é uma limitação na forma de servir a Deus. Né? E também, pensando nesse aspecto, é uma forma da gente combater o pecado que há em nós, porque vamos combinar que
o grupo pequeno, ele não é para ser uma panelinha. Ele pode ser uma panela, mas assim, com a tampa aberta, como a gente diz, mas o grupo pequeno nos priva, por exemplo, de receber um irmão ou uma irmã com alguma luta que vai impactar diretamente o nosso conforto, que o Gabriel falou. Então, por exemplo, na igreja, você não tem como fugir no trato com uma pessoa que tem desafios emocionais, afetivos, que vai, às vezes, ficar pisando no seu calcanhar, que vai te incomodar, entre aspas, com alguma coisa, né? Irmãos que são mais limitados na sua fé ou estão ainda engateando, porque no grupo pequeno a gente meio que padroniza ali, né? Uhum. Fala assim, puxa, o fulano é legal, vou chamar ele pro grupo pequeno. Fulano é chato, hein? Não chama ele. Fica pra você, João. E na igreja a gente tem que acolher a todos. Você vai cumprimentar com a graça e paz do Senhor esses irmãos. Você em algum momento vai ter que interagir com esses irmãos. E também Deus vai trabalhar no seu coração, né? E eu acho que quanto mais interações a gente tiver dentro da igreja, melhor pra gente e pra igreja. Então, dentro do meu grupo pequeno, eu interajo com um tipo de pessoa. No ministério X que eu faço parte, eu interajo com outros tipos de pessoa. E por aí vai. Por isso que é importante também o serviço ao Senhor, igual o João falou. Que quanto mais você serve, na verdade, você também está mais tendo oportunidades de se relacionar com pessoas diferentes, né? Então é muito importante você ter toda essa questão alinhada do grupo pequeno com a igreja e com o seu serviço ministerial. Isso, e senão vira uma câmara de eco, né? Exatamente. Eu escuto o meu problema e o meu tipo de problema, a minha solução e o meu tipo de solução. E tem uma parte importante que é a prestação de contas. Um grupo pequeno normalmente tem muita autonomia em relação a si mesmo, né? Nós temos a base bíblica, mas há muita autonomia. Só que a gente sabe que a prestação de contas é parte fundamental de uma igreja saudável, por isso que a gente faz assembleia. Às vezes a gente não quer vir, mas a gente faz assembleia, porque pra gente isso é importante. Como estamos cuidando da nossa vida, dos nossos ministérios. No pequeno grupo não tem esse espaço. Então, um ponto chave é que a administração de um grupo pequeno, ela é muito, muito, muito diferente da administração de uma igreja. E essas duas coisas, elas têm que caminhar em harmonia. Porque senão, ou a igreja não está sendo saudável, porque os irmãos estão tão focados nos seus pequenos grupos que não cuidam do todo, ou os pequenos grupos que estão dissoantes da igreja também não estão saudáveis porque não estão seguindo a linha que a igreja está definindo como saudável, bíblica e teologicamente correta. Você acha que isso daí, João, tem a ver também com um pouco de, talvez um desejo de não se submeter, de insubmissão, algo que já é do coração pecaminoso do ser humano, né? Você acha que tem alguma conexão com isso daí também? Ah, tem. Eu acredito que sim. Deveria haver caso a caso, né? Mas, no geral, essa falta de submissão à autoridade é o que já acompanha a gente desde o Éden. E isso é muito ruim. Porque a gente tem uma ideia de autoridade sempre como uma coisa agressiva, tirânica, cruel. Quando a autoridade máxima do universo é aquele que a gente chama de Deus Pai. A autoridade não é uma coisa ruim em si mesma se a autoridade é desenvolvida e aplicada no padrão que o Deus Pai tem. E aí a gente pensa aí na nossa sociedade. A vida inteira nós somos ensinados a ser autossuficiente, a caminhar por conta. De repente vem alguém e fala que eu tenho que prestar contas. Nossa, isso quebra uma série de paradigmas, sim, palavra que a gente já usou, e é ofensivo pro coração humano. Mas é o que o coração humano precisa para não se perder em si mesmo, né? Ô, Gabriel, tem muita gente que procura o grupo pequeno para se abster de uma frustração que teve já numa igreja, né? Então, assim, eu já me envolvi em várias igrejas, então para mim eu quero estar num grupo pequeno, porque no grupo pequeno aqui, ó, não tem estrutura, não tem denominação, aqui é gente como a gente. Isso também é perigoso, não é? Com certeza, porque, como eu falei, né, o grupo pequeno ele é uma ramificação da igreja, né? É um complemento, É um complemento da igreja. Então, eu não posso desvincular uma coisa da outra. Então, cara, se você vai num pequeno grupo machucado pela igreja, infelizmente você vai se machucar num pequeno grupo saudável também, porque faz parte da igreja, faz parte de como as pessoas se relacionam e fazem parte desse corpo, né? E isso é muito importante até para deixar bem claro para as pessoas que participam de um grupo que dentro desse grupo existe sim uma doutrina, existe uma confissão de fé, existe sim uma estrutura, existe algo a se seguir, um objetivo. Então, você deixando todas essas coisas bem alinhadas, bem explícitas, a pessoa ela vai entender que aquele pequeno grupo faz parte de uma igreja. E aí você evita problemas como esse, do tipo, eu estou aqui,
mas eu estou aqui na geladeira porque eu preciso ser tratado e curado porque eu fui machucado pela igreja. O pequeno grupo, ele é um complemento da igreja, então prepare-se para se machucar novamente, porque é assim que funciona e nós temos que caminhar dessa forma, né? Ótimo. João, tem gente que às vezes lidera um grupo pequeno, por exemplo, e recebe um visitante, ou tem alguma pessoa que já está ali participando periodicamente, e aí o líder fica com vergonha às vezes de levar a pessoa para a igreja, né? Medo de talvez avançar uma fase, ou até mesmo de ferir de alguma maneira a pessoa, falando assim, olha, a igreja é essencial, a igreja é importante. Aqui é um complemento, igual o Gabriel falou, né? E esse complemento pertence à igreja. Qual dica dá para um líder de um grupo, por exemplo, que tem essa dificuldade de fazer esse encaminhamento, falando, olha, nós estamos aqui, mas nós precisamos estar lá também? Nossa, isso aí é muito interessante porque acontece bastante. A pessoa fica viciada em grupo pequeno, né? Grupo pequeno. E aí ela nem sabe de qual igreja aquele grupo faz parte, né? Porque ela nunca foi. Acho que a primeira dica é com relação a um processo interno desse líder de assumir a identidade dele como cristão. A nossa identidade cristã, ela envolve o nosso corpo. Nós somos o povo de Jesus, a igreja de Jesus. Então nós somos um conjunto, não é só um ou outro. Assumir a identidade, nós somos a igreja, a gente faz parte da igreja, e se a minha igreja local é essa, aqui é onde eu desenvolvo a minha fé. Não é negar a si mesmo nesse sentido. Negar a si mesmo é o que a Bíblia fala em outras coisas. A gente tem que falar, sou daqui. Uma dica prática, depois que a pessoa fala, puxa, essa é a minha identidade, é conduzir, já alertando não, mas já mostrando para aquela pessoa que ela não precisa se sentir ameaçada na igreja ou preocupada na igreja, porque o que ela experimenta no pequeno grupo de forma mais intensa é o que a igreja toda procura de forma mais coletiva. Então todo mundo que vai estar lá naquela reunião pública que aquela pessoa está sendo levada, todo mundo é pecador igual, todo mundo passa por luta, por dificuldade, todo mundo precisa da graça. Isso já quebra aquela ideia de que na igreja ela vai encontrar um ambiente muito diferente, com seres iluminados, especiais. Não é isso que ela vai encontrar. É um pequeno grupo em larga escala. Um grupo grande. Um grupo grande. E uma última dica, que eu acho que é importantíssimo, talvez uma pessoa que tem muita resistência a vir a um culto público. Eu sou o líder do pequeno grupo dela, ela faz parte, eu quero encaminhá-la para a igreja. Eu posso, primeiro, começar a encaminhar ela para outros relacionamentos fora do meu grupo, para que ela comece a se sentir à vontade além de mim. Então não trago ela necessariamente na reunião hoje, mas eu convido ela para conhecer uma outra pessoa que não é do grupo, mas que é da igreja. E aí vai quebrando aquele monstro da igreja malvadona que às vezes acontece aí na cabeça das pessoas. Penso que essas 3 coisas, um exercício interno, uma exortação assim de realidade e essa prática de estimular relacionamentos além do grupo, são caminhos seguros para eu conseguir conduzir esse meu discipulando, olha, engasguei aqui, esse meu discipulando para a reunião da igreja geral. E uma coisa muito importante também é a gente alinhar o que a gente faz no nosso grupo pequeno com o que a igreja faz. Porque às vezes a pessoa ela chega no grupo pequeno, ela tem uma experiência muito legal de acolhimento, de recepção, de pessoas querendo mesmo se relacionar verdadeiramente com ela, mas aí ela chega na igreja e ela não encontra isso. Então, se você tivesse isso desalinhado, talvez você pode até ser que crie uma barreira com essa pessoa. Porque ela vai falar assim, opa, mas espera lá, eu tenho um negócio no pequeno grupo e outra coisa na igreja. Então, eu acho que é muito importante a igreja como um todo, né? Você procurar fazer o que você faz no seu pequeno grupo dentro da igreja também. Então, num domingo, depois do culto, você vê que tem um visitante, você tratar ele, acolher ele, receber ele, como se fosse uma pessoa que estivesse chegando no seu pequeno grupo. Uhum. Por aí vai, porque eu acho que você alinhando isso, você consegue mostrar que exatamente o grupo pequeno ele é um complemento da igreja. E a pessoa ela vai conseguir associar na cabeça dela que uma coisa faz parte da outra. É isso aí, então chegamos ao fim do podcast, mas antes ainda, os nossos convidados farão aqui algumas considerações finais.
algum conselho, alguma coisa que ficou ainda sobre grupos pequenos, né? Então vou começar aqui por ordem alfabética, né? Então, Gabriel, porque o G vem antes do J. E não é Gabriel, é Gabriel Luiz Meu e Deus. João Otávio. Esqueçam isso. Gabriel, quais são as suas considerações finais? Talvez algum conselho que você queira dar sobre os grupos pequenos. Se você que está nos ouvindo agora gostou desse assunto de grupos pequenos ou é algo que Deus tem colocado no seu coração, entenda que grupos pequenos estão estreitamente ligados a relacionamentos. Então, não desvincule uma coisa da outra. Procure relacionamentos verdadeiros e profundos dentro da igreja, dentro do seu círculo social. E às vezes, comece com pessoas que estão ao seu lado. Comece com pessoas que estão no seu mais ali no seu caminhar, que já estão acostumadas com você. Comece com essas pessoas se você tem mais dificuldade. Se você não tem tanta dificuldade com isso, vá com pessoas que você nunca viu, nunca falou. Converse com esse tipo de pessoas. Tem até uma coisa que eu falo pros jovens e adolescentes, que coitado do João e da galera tá cansado de ouvir, que é uma coisa que tem me guiado muito ministerialmente falando, que é basicamente você procurar ter relacionamentos intencionais, intimistas e espirituais. Se você buscar ter esses 3 tipos de relacionamentos dentro da igreja, dentro do pequeno grupo, você pode ter certeza que você vai ser muito abençoado e você vai abençoar muita gente também. Ótimo. João Agora, Otávio. Depois da ordem alfabética do G. Pois é. Uma coisa que é importante, que fica como final, é para procurar um pequeno grupo, se envolver. Não há vergonha nenhuma em você chegar em alguém e perguntar: olha, onde existe um pequeno grupo? Eu moro em tal lugar, tem alguma coisa perto, algum desse sentido. E uma coisa que, aí, indo mais para uma parte mais realista do negócio, encontrei um pequeno grupo. Se você faz parte de se você está em abrir o coração é muito importante. Abrir o coração com bastante sabedoria, com bastante confiança, bastante fé ali no que Deus está operando. E não só abrir o coração de você chegar e expor as suas lutas, mas também aquilo que o Espírito Santo e Deus já trabalharam na sua vida para enriquecer, fortalecer a fé dos outros. Uma coisa que eu acho muito interessante na vida cristã é como nós seremos surpreendidos no céu por histórias fantásticas de gente muito comum. A gente fica aí com o Spurgeon, que é um cara super referência, Lutero, mas no céu, no reino de Deus, a gente vai se surpreender com aquele cara que era meu vizinho, que tinha um pequeno grupo na casa dele, e um dia ele compartilhou uma palavra e uma pessoa não cometeu suicídio porque ouviu algo que trabalhou no coração dela, o Espírito Santo usou. Isso é uma história fantástica, mas de alguém comum. No pequeno grupo, esteja aberto a isso, a compartilhar o fantástico de Deus, ainda que seja uma situação comum. Muito bem, e eu queria também deixar aqui minhas considerações finais, dizendo que se você é membro da igreja, frequentador, e ainda não participa de um grupo pequeno, participe, procure. Isso é vital para o seu crescimento espiritual, para que você mergulhe na comunhão cristã e participe já da família da fé de modo mais intenso. E você que só vai no pequeno grupo, vá para a igreja. Não seja manco. O grupo pequeno, ele deve fazer parte do corpo. Se o grupo pequeno estiver só no grupo pequeno, é um corpo sem os seus membros em sua totalidade. É isso aí. Que Deus abençoe você grandemente por ter aí ouvido mais um podcast John Knox da Primeira IPI de Bauru sobre grupos pequenos. Deus abençoe você e até o próximo.